Oi, 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 pessoal! Tudo certinho por aí? Como vocês estão? Mais uma quinta-feira, mais um dia de Flor do Lácio Live! Qual será o tema de hoje? É o tema que vocês escolhem. Toda terça-feira, lá nos meus stories, vocês escolhem o tema que nós teremos na nossa live, na nossa aula de quinta-feira. E o tema de hoje é o passo a passo para fazer um roteiro. Isso aí, hoje a gente vai aprender como que nós vamos fazer um roteiro, quais passos você precisa seguir de uma forma bem prática e bem fácil também, essa é a ideia. Para aqueles que ainda não me conhecem, se tem alguém novo chegando por aqui, muito prazer, eu sou a professora Andressa e eu ajudo pessoas comuns a se expressarem de forma confiante em palestras e apresentações. Se você quer ter mais confiança para se expressar em uma palestra ou apresentação de trabalho, aqui é o lugar certo onde você tem que estar para entender sobre isso, conhecer a minha história, saber que você pode sim, porque eu saí de uma pessoa muito ansiosa, muito medrosa, para alguém que hoje fala em público e consegue se desenvolver em público. Lembrando sempre que essa casa é sua e aqui você pode fazer os seus comentários, que é aqui embaixo, pode deixar o seu comentário que você tem vontade de perguntar ou de falar sobre a live, sobre o tema, tem alguma curiosidade, ficou alguma dúvida, usem os comentários ou então use também. Tem um balãozinho que ele tem um ponto de interrogação dentro. Ali você pode fazer as suas perguntas e eu vou responder no final das lives, como sempre. Também você pode aproveitar e se eu falar algo aqui, alguma ideia que for te ajudar, que fizer a diferença para você, pode clicar no coraçãozinho. Por aí na sua tela vai ter um coraçãozinho para você curtir. Clica ali que eu sei que estou indo no caminho certo, eu sei que estou trazendo aquilo que você precisa e estou te ajudando. E também, e não menos importante, nós temos aqui no meu celular também embaixo um aviãozinho, tá? É estilo um aviãozinho de papel que você clica ali e faz o que? Compartilha com as pessoas que fazem parte da sua página, que fazem parte aí do seu Instagram. Então, clica nesse aviãozinho e manda para um amigo seu, para um parente, para um primo, tio, tia, enfim, alguém que você sabe que precisa aprender como fazer um roteiro, que não sabe nem por onde começar a se organizar para falar em público. Eu tenho certeza que essa live ele já vai sair daqui preparado, já vai sair daqui com muito tema importante para dar o primeiro passo e já sair preparando aí os seus roteiros, estando confiante para usá-los nas suas apresentações. Bora lá, bora compartilhar com as pessoas. Eu sempre espero aqui uns minutinhos antes de começar a live para que o pessoal vá chegando, vá entrando, vá se organizando num ambiente melhor, mais tranquilo para você. Ou se você não está num ambiente tranquilo, coloca um fonezinho no ouvido para ficar mais fácil. E também, como vocês sabem, nas quintas-feiras eu não tenho meu auxiliar técnico, por isso me fale se está me ouvindo bem, me falem se tá tudo ok com áudio, com imagem, isso é importante para eu saber que está tudo dando certo, se não, escrevam para mim aqui embaixo. Vamos começar a nossa live de hoje, bora aprender mais sobre fazer roteiros. Como que eu crio um roteiro para falar em público? Eu já sei, professora Andressa, que antes de falar em público eu tenho que ter uma organização, porque isso geralmente nós aprendemos lá na escola. Os professores vão nos ensinando para que nós possamos apresentar os nossos trabalhos. Então eles mostram que nós precisamos nos preparar através de um roteiro, de um passo a passo, para não se perder no caminho. Mas como vocês sabem, para trazer um tema, para trazer um assunto aqui, eu sempre gosto de fazer uma relação com a vida real, com a nossa prática. Isso é importante para que nós entendamos aquilo que eu vou explicar de uma forma fácil. Afinal, a gente não aprende, eu acredito que a gente não aprende por repetição. Nós aprendemos por experiência, por vivência. E é por isso que eu trago aqui temas da nossa vida. Vamos lá! Eu quero abrir aqui com vocês os nossos slides. Por que eu uso os slides? Por que eu uso as imagens? Já expliquei aqui.
Porque eu tenho um público que é muito visual e eu tenho um público que é auditivo. Para os auditivos, a imagem não faz tanta diferença. Para o público que é mais visual, é importante eles estarem lendo, eles estarem acompanhando através dos slides. Isso vai acontecer com você no momento de falar em público. Vai ter aquele público mais auditivo, aquele mais visual, e você precisa buscar abranger os dois para que eles não saiam perdidos, para que eles não se percam na sua mensagem. E nós já temos aí o pessoal que está assistindo. Eu gosto de lembrar antes de começar que essa casa é sua, viu? Se você quiser fazer algum comentário, se você tiver alguma dúvida do que eu expliquei, aproveite aqui embaixo e manda para mim, para eu saber se estou no caminho certo. Também você pode clicar no coraçãozinho e compartilhar com seus amigos. Se você sabe que tem alguém que não sabe fazer roteiro, não sabe nem por onde começar, está para fazer um TCC esse ano, para apresentar o TCC, está para apresentar algum trabalho importante ou simplesmente tem o sonho de levar a sua mensagem para o público, essa é a hora de aprender comigo como eu faço um roteiro. E voltando aqui, trazendo o nosso tema de hoje, eu quero te levar a pensar em situações do nosso cotidiano, para a gente poder entender bem. Andar num local escuro. Quando você vai caminhar num local escuro, numa rua que é mais escura, você precisa passar por ela. O que você geralmente faz para passar por esse local? Você geralmente liga a lanterna do seu celular. Antigamente as pessoas usavam uma lanterna mesmo, a lanterna que a gente tinha. Hoje o celular já faz de tudo, ele é 1001 utilidades. Mais para trás ainda, as pessoas usavam lampião, não é? Tinham outras formas de uso para conseguir se guiar no caminho escuro, para conseguir traçar uma rota. Também pedir uma informação na rua. O que é pedir uma informação na rua? É você pedir uma ajuda para saber uma rota para você seguir. Por onde você vai ir? Por que caminho você vai tomar para chegar lá? Isso é muito comum no nosso dia a dia. Nós pararmos às vezes e perguntarmos para alguém onde fica o banco tal, onde fica a rua tal. Nós ainda perguntamos, porque temos o GPS, agora que eu vou falar sobre ele, que facilita a nossa vida, nós temos. Mas às vezes o seu celular acaba a bateria no meio do trânsito e aí você precisa perguntar, ainda pode acontecer isso, né? O GPS, o que é o GPS? Ele mostra o caminho também, ele mostra a rota que você vai seguir, por onde você vai, para não se perder. Uma viagem, quando você organiza uma viagem, você não organiza um passo a passo do que você vai fazer nessa viagem, como que você vai ir, quais caminhos vai seguir, quais lugares você quer conhecer primeiro. Eu quero ir primeiro na lagoa tal, depois eu quero visitar a ponte tal, eu quero ir no restaurante tal. Você faz uma rota, um caminho para você seguir. A dieta também é bem parecida com isso. A dieta é um roteiro que mostra para você o passo a passo da sua alimentação, o que você tem que comer pela manhã, pela tarde, pela noite, enfim, dependendo se você vai fazer 3 alimentações por dia, 6, isso tudo é organizado de acordo com a sua dieta, e ali você tem um roteiro. As pessoas geralmente colocam ali na porta da geladeira com um imã, põe ali para não esquecer de seguir esse passo a passo para conseguir fazer a sua dieta. Tudo isso que eu falei, todos esses exemplos que eu trouxe, eles são exemplos de rotas, de roteiros, de caminhos que você vai seguir para chegar ao seu objetivo. E o roteiro que nós usamos para falar em público é exatamente isso. Ele é um caminho que você vai seguir para conseguir chegar onde você deseja, para conseguir chegar no seu objetivo. O roteiro é um caminho e você é o guia. O guia desse caminho é você, ou seja, quando você faz uma viagem, não sei se você já fez uma viagem com guias ou já foi fazer um passeio em que tinha um guia. Essa pessoa, ela conhece muito bem o lugar, ela sabe quais os pontos certos para você ir, onde tirar a melhor foto, porque ele já está acostumado com aquele espaço.
ele vai guiando você pelo trajeto, pelo caminho, te dizendo o que é cada ponto, o que é cada local que você está vendo. Exatamente isso acontece quando você tem um roteiro. O roteiro é o caminho que você vai seguir para chegar no seu objetivo de emocionar as pessoas, de ensinar as pessoas, de transformar as pessoas. E você é o guia desse caminho, você é o guia desse roteiro. É você quem mostra para onde ele deve ir, que trajeto ele deve fazer, onde ele deve chegar. É você que mostra isso. É você que vai dirigir as pessoas através do tema que você está explorando, porque você conhece o tema, você conhece o ponto turístico, você sabe do assunto. Então você vai guiando as pessoas através do caminho que também é criado por você, que é o roteiro. E aí surgem algumas perguntas na nossa mente, como por exemplo, e se eu quiser, professora Andressa, fazer um caminho diferente, totalmente diferente? Porque quem vai viajar, geralmente tem pessoas que gostam de traçar caminhos diferentes, de pensar em, nossa, eu já passei por aqui, agora eu vou mudar a minha rota, eu vou tentar chegar por outro ponto para conhecer um novo lugar, passar por outros restaurantes, por outras culturas, ver um local diferente. Eu quero fazer isso. Inclusive tem um tio do meu marido que ele adora viajar de carro, e ele faz isso. Ele nunca vai pelo mesmo lugar até o destino dele, ele sempre troca o trajeto para ter novos ares, para conhecer novos lugares. Então sim, se você quiser fazer um caminho diferente, você pode fazer um caminho diferente. Só que você precisa ter certeza se o seu público está pronto para receber um caminho, ou seja, um roteiro diferente. Como assim, professora Andressa? Eu vou te citar um exemplo bem básico que eu costumo falar aqui, que é com as pessoas que eu tenho contato na minha igreja. Eu sou uma pessoa cristã, eu vou à igreja, e as pessoas da minha igreja, em sua maior parte, são pessoas idosas. Quando eu vou falar para elas lá na igreja, eu não posso simplesmente trazer muitas ideias diferentes. Eu não posso sair muito da caixinha, porque para eles vai ser difícil de entender, eles não estão acostumados e eles não estão preparados para isso. É muito diferente, é uma geração muito longe da que eles viveram e eles não conseguem entender. Por isso eu preciso respeitar esse meu público. E esse respeito do público, esse conhecimento do seu público, ele deve vir sempre junto ali com a determinação do seu objetivo, da intenção que você tem com a sua mensagem. Conhecer o público é importante para que você não fuja muito daquilo que eles esperam, da forma como eles são, da personalidade que eles têm, para que assim eles não fiquem muito espantados ou eles se percam, não entendam a sua linguagem, não entendam o seu estilo de roteiro, não entendam a forma como você organiza. Isso pode acontecer. Por isso, sim, você pode fazer um caminho diferente, mas antes você precisa ter certeza de que o seu público vai entender e vai trilhar esse caminho junto com você, de que eles não vão se perder pelo caminho, de que eles não vão ficar confusos ou de repente não gostar da trilha que você orientou para eles. Isso pode acontecer, sim. Por isso é importante conhecer essas pessoas, saber um pouco de como é essa plateia. Mas surge ainda uma segunda questão, uma segunda pergunta, que é a seguinte. Acho que ficou o mesmo, peraí. Surge uma outra pergunta. Cadê a minha pergunta? Eu já perdi ela aqui. Na verdade eu não perdi, na verdade eu não salvei ela. Que bonito. Não tem problema. Mas você deve também, além do caminho diferente, de trilhar um caminho diferente, se perguntar se você pode fazer o seu roteiro de uma forma totalmente descontextualizada. Talvez não seguir um padrão, talvez não querer ser a mesma coisa que todos são. Você quer fazer algo diferente.
você pode fazer. Isso também vai depender sim do seu público. Como eu disse, tudo vai depender de como o público vai receber você, vai receber a sua mensagem, e para isso você precisa saber quem eles são. Se você quer fazer um caminho diferente, se você não quer fazer um caminho diferente, se você quer deixá-los de uma forma mais interativa, se não, tem públicos que não gostam de interagir, por isso você não vai poder fazer um roteiro tão interativo com eles, você não vai poder colocar a plateia em ação. Tem outros públicos, geralmente um público mais jovem que gosta mais de interagir, aí você já pode colocar para eles mais dinâmicas, mais chances de interação para que esse público esteja em contato com você. Mas então, professora Andressa, deixa eu me achar aqui, viu? Isso pode acontecer. Podem haver desvios no meu caminho? Essa é mais uma pergunta que eu trago. Será que podem ter desvios no seu caminho? Você trilhou, você construiu um roteiro, tá ali prontinho, padrão, perfeito, é só você seguir. Tá tudo bem, não vai acontecer nada, não vão acontecer desvios nesse caminho? Podem sim, eu preciso te dizer que sim, podem acontecer. Dificilmente vão se você está com tudo organizado. Só que a nossa vida, ela é um roteiro em que não existe o que? Estabilidade. Não sei se você já ouviu falar com isso, se concorda ou não, mas eu realmente acredito que não existe estabilidade no mundo em que vivemos. E nós estamos vendo isso diariamente na forma como as situações estão andando. Do nada acontece uma invasão num país, do nada vem um vírus, do nada nós nunca estamos preparados, porque o roteiro da vida é assim, ele é cheio de desvios, ele é cheio de acontecimentos inesperados e não existe uma estabilidade de você estar ali, bom, agora daqui pra frente tudo vai dar certo, nenhum problema mais vai acontecer na vida. Não, porque a gente vive em um mundo imperfeito, em um mundo com dificuldades. E sim, de um dia para o outro você pode ter um desafio na sua frente. Isso também acontece com o roteiro. Você pode ter feito tudo organizadinho, tudo preparado, em pontos, em tópicos, e aí você chega lá na sua fala e falta luz no auditório. Você não vai poder usar microfone e você não vai poder usar os slides. Então você vai ter que dar um jeito com aquilo que você tem, com aquilo que você estudou, para ajudar aquela plateia. Nem sempre vai ser cancelado, nem sempre vai ser possível cancelar, e você vai ter que trabalhar com o que você tem. Se você se preparou, é super tranquilo. Você está com a informação, com o conhecimento na ponta da língua. Você não precisa mais dos slides, porque na verdade a ideia central do slide é ser apenas um apoio e não uma forma de você ter todo o conteúdo ali para você não precisar se preparar, não precisar estudar e só ler no dia. Não, o slide, ele é um apoio, tanto que ele deve ser feito em tópicos, para que você não fique lendo, para que ele só te ajude a lembrar, a pensar e dê uma introdução para o seu público do que você está falando. Nós estamos respondendo agora essa questão. Podem ter desvios no seu caminho, no seu roteiro? Podem ter sim desvios. Pode ser que você está puxando para um lado do caminho, para uma distância do caminho, e de repente alguém da plateia, você abre para perguntas e alguém da plateia te questiona sobre algo, sobre uma dúvida que vai totalmente para o outro lado. Pode também acontecer, além do exemplo que eu já dei agora, bem maior, de uma falta de luz, você não poder usar o microfone, não poder usar os seus slides, de você no dia ficar rouco, pode acontecer também com você, de, sei lá, ficar doente, ficar gripado, isso pode vir a acontecer, são coisas que você não tem estabilidade, não tem como lidar com elas por você mesmo, isso é o roteiro da vida, mas você pode sim estar preparado para algumas dessas situações. Entenda sempre que há um caminho, sempre há um jeito, sempre há um caminho. O que acontece com a gente? Nós temos o costume de
quando o nosso roteiro, o nosso caminho não dá certo, ele não vai como deveria ser, não anda dessa forma, nós nos desesperamos. A primeira coisa que nós fazemos é ficarmos desesperados. Mas para que você consiga resolver uma situação, o princípio de tudo é você manter a calma e procurar pensar, para que assim você encontre os caminhos, porque sempre há um caminho. É aquela frase que eu costumo dizer da minha terapeuta: qual é o máximo que pode acontecer? Faltou luz, não posso usar os slides. Mas mesmo assim eles querem que eu faça a palestra, porque tem 50, 100 pessoas, como é que eu vou mandar essas pessoas embora? Como que eu vou cancelar em cima da hora? Então eu preciso fazer a palestra. Você vai pensar no melhor caminho. Bom, eu não tenho luz, eu não tenho os slides, como que eu posso fazer? Será que tem alguma dinâmica que eu posso lançar mão aqui para fazer eles interagirem? Quem sabe a gente pega esse povo todo e faz um bate-papo? Ou talvez você pensa aí numa outra ideia para que eles possam te ouvir melhor, para que eles possam interagir melhor com você, porque se são muitas pessoas fica complicado mesmo sem luz. Você vai criando e vai achando caminhos. Sempre há uma forma de você voltar. Sempre há uma forma. Quando você sai de um caminho, você se perde, você geralmente fica desesperado, você não consegue encontrar uma forma de voltar. Mas se você pensa, se você se acalma, você percebe que há um outro caminho por aqui. Eu posso tentar aqui, ou eu posso perguntar para alguém. Sempre há um jeito. Então fique tranquilo, porque você vai achar uma forma de resolver esses desvios quando você estiver preparado para isso. Quando você estiver com um roteiro bem definido, bem organizado e tiver antes se preparado mentalmente, fisicamente, vocalmente para as situações que virão. E como eu já disse para você em outra live, eu intitulei 2 formas de roteiros. Para mim, essas formas estão com essas expressões, com esses títulos que eu chamo de dentro da caixa e fora da caixa. Para mim existem essas 2 formas de você roteirizar a sua fala. O que seria a forma dentro da caixa? Seria a forma padrão, aquela forma de introdução, desenvolvimento e conclusão que você aprende na escola. Você precisa apresentar o tema, depois você vai ter aquele momento de desenvolvê-lo, de ensinar as pessoas, de trabalhar com elas. Ó, o Mike batendo aqui na minha câmera. Deu. De trabalhar com elas aquele tema e depois você vai concluir, você vai finalizar, você vai trazer uma reflexão de fechamento, enfim. Esse é o padrão, é o que as pessoas estão acostumadas, é o de A a B, é aquela ligação prática que você tem de apresentações e palestras no dia a dia. O que é o fora da caixa? O que seria uma palestra fora da caixa? É a que eu mais gosto, é a que eu me identifico mais, que é quando eu posso criar, eu posso desenvolver completamente a minha criatividade com essas apresentações fora da caixa. Mas nem todo público gosta, nem todo público entende, tem público que fica confuso e aí você não consegue trabalhar esse tema. O que eu posso dar de exemplo de um roteiro fora da caixa, de uma apresentação fora da caixa? É quando você pode trabalhar muito com as pessoas a questão de interação. Você pode trazer atividades práticas, trazer dinâmicas, e essas dinâmicas não precisam ser no início da apresentação para mostrar o que você veio falar. Não, elas podem ser lá no meio. Você pode começar a sua apresentação já trazendo a reflexão final, para que mostre para elas, olha só, essa reflexão aqui, esse destino aqui, você conquista através disso que eu vou mostrar agora. Assim você traz o destino e depois você mostra como chegar até ele. É o contrário, você muda a ideia, você traz uma conclusão, digamos, para a sua introdução. Isso pode acontecer fora da caixa, você organiza esse roteiro como você se sente confortável, porque o seu público te permite isso. É um público mais descolado, é um público mais interativo, é um público mais jovem, é um público mais aberto, porque também tem pessoas mais velhas que são mais experientes, que são mais abertas para aquilo que você traz. Existem várias pessoas. E aí você pode lançar mão disso, de sair fora da caixa e
usar aquilo que você gosta, que você curte, a forma como você entende que as pessoas compreendem melhor. Mas agora eu quero falar pra você por onde começar. Antes tem um ponto importante aqui, ó. Dentro da caixa, roteiro cronológico, ou seja, foi o que eu expliquei agora. Um roteiro dentro da caixa, ele é cronológico, ele segue o passo a passo, de A a B. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o roteiro que eu vou trazer hoje para vocês, que é o roteiro padrão que vocês vão poder usar em qualquer apresentação, independente do público, seja ele mais interativo, seja ele menos interativo, vocês vão poder usar em qualquer apresentação, palestra que forem fazer, é o roteiro cronológico. Mas agora sim, por onde que nós vamos começar? O que você vai precisar para fazer o seu roteiro? O que é necessário para iniciar essa ação de roteirizar? Primeiro passo, mais óbvio de todos, papel, Word, bloco de notas, Google Docs. É onde você vai colocar as suas ideias, é onde você vai escrever o roteiro. Se você gosta de escrever, de interagir mais pelo papel, legal, eu também gosto e eu sempre começo pelo papel e depois eu passo para o digital. Para mim funciona assim, parece que a minha criatividade flui melhor. Iniciando no papel, eu escrevo, eu risco, eu puxo flechas, começo de novo, faço mapas mentais. Assim eu vou me organizando. Mas se você já gosta do digital, já vai direto para o digital, ok. Utilize aí o Word, um bloco de notas, o Google Docs, que já é online. Se você já conhece um outro ambiente de produção de conteúdo em que você possa fazer o seu passo a passo, o seu roteiro, também vale a pena. Tem inclusive na internet vários sites em que você pode criar mapas mentais. Aproveite, pesquise, busque esses sites que também são interessantes para te ajudar a criar o seu caminho. Depois disso, você vai precisar de um tema. Porque para você falar com as pessoas, para você levar uma mensagem, você precisa ter uma mensagem, ter um tema. Qual é o tema que você vai explorar? Isso precisa também estar definido. E a partir desse tema, sim, você vai buscar leituras e pesquisas. Você vai ir atrás de livros, ir atrás do nosso amigo, do nosso tio Google, para saber o que se fala sobre esse tema. Tem estatísticas sobre ele, tem números sobre ele, tem histórias sobre ele, você consegue linkar frases de pessoas importantes, tem algum exemplo de alguém importante, famoso, que você possa usar para colocar ali no seu roteiro, para colocar ali no seu trabalho. Você vai atrás do seu tema, do que se fala sobre o tema. Após, nós vamos para as dinâmicas e para as histórias. Você vai procurar histórias que tenham uma relação, um engajamento com esse tema. Dinâmicas também, se você quiser ser mais interativo com essas pessoas, de perguntas, uma dinâmica de uns conversarem com os outros, ou de escreverem algo em um papel, enfim, você vai procurar algo que esteja relacionado, que você pode linkar com esse tema. E histórias para trazer o quê? Trazer a confiança e o encantamento e engajamento das pessoas, conexão. As pessoas se conectam com histórias, e se elas forem verdadeiras, melhor ainda. Aí sim que elas vão se conectar com você. Por isso, geralmente use histórias. Mesmo em um cronograma, em um roteiro padrão, as histórias devem sim estar presentes, porque elas geram conexão em todas as pessoas. Como já foi dito, eu já falei aqui várias vezes, existe uma pesquisa que comprovou isso, porque as histórias fazem com que a gente ligue a nossa vida a elas, com que nós nos identifiquemos com os personagens da história. Por isso, tenha sim histórias aí no seu roteiro. Depois você vai precisar saber quem é o seu público, quem são essas pessoas. É difícil de saber quem é o público, é um público muito grande, sempre pergunte para quem te convidou para fazer a palestra, quem são essas pessoas, quem é esse público com o qual você vai falar, se eles são advogados, médicos, se são mães, se são pais.
se são padeiros, se são motoristas, se são... Nossa, tem tantas profissões, podem ser cabeleireiras, podem ser manicures, você vai procurar saber quem é esse público. Ou se é um público mais universal, não é? Que você precisa ter uma linguagem mais aberta com eles, uma linguagem de mais fácil acesso, também quem é esse público com quem você vai falar, com quem você vai entrar em contato. E se você não conseguir saber quem eles são antes, você pode usar as dinâmicas para saber na hora da sua apresentação, da sua fala, quem é o público, isso é possível. Qual a linguagem? Você precisa ter isso bem determinado também. Com qual linguagem eu vou falar com essas pessoas? Como eles entendem melhor? Não adianta você chegar lá com uma linguagem toda emotiva, toda elaborada para pessoas que são muito mais práticas. Por exemplo, o pessoal de exatas. As pessoas de exatas, eles gostam de ter as informações muito diretas, muito específicas, sem muita enrolação, sem muita análise, sem muito pensamento. 2 mais 2 é 4 e pronto. Porque para eles é mais fácil. Se você chega para um público de exatas falando numa linguagem muito mais pensativa, analítica, eles vão ficar confusos, eles vão se perder. Determine, use a linguagem que é mais fácil para essas pessoas. Depois, qual o seu objetivo? Que é o primeiro de tudo que eu sempre falo aqui. Você está indo para esse público para emocioná-los, para ensinar para eles algo de novo, algo de importante, algo transformador. E aí vem a pergunta também, professora Andressa, eu posso ter mais que um objetivo? Sim, você pode ter mais que um objetivo. Você pode, ao mesmo tempo em que quer ensinar, transformar o seu público. É o que geralmente acontece, todo ensinamento gera um tipo de transformação. Por isso você pode usar essas duas formas de objetivo juntas. Ou você pode estar indo simplesmente para informar. É quando, por exemplo, chegava a supervisora da sua escola, a diretora da sua escola na sua sala, quando você estava lá no fundamental e médio, e ela passava para dar um recado. Olha, gente, vim avisar que amanhã nós vamos ter um projeto aqui na escola, todo mundo vai pro ginásio assistir o projeto, vai ser às 9 horas em ponto, vocês vão ter aula até esse horário, depois a gente vai pro ginásio, não esqueçam disso. É uma informação. O objetivo dela foi informar você. Você pode fazer uma palestra de informação. Os jornalistas, mais do que ninguém, sabem o que é ter o objetivo de informar. Essa é a ideia deles, é informar pessoas, é falar para elas o que está acontecendo no país, na comunidade e no mundo. Isso é o que você vai precisar para fazer o seu roteiro. Então já tira um print aí, já anota se você tem papel e caneta ou um bloco de notas na sua frente. Isso é o que você precisa para dar início ao roteiro. É o que precisa estar pronto para que assim você vá para esse passo a passo. Pronto? Conseguiu tirar o print aí da tela? Vamos lá. Agora, enfim, eu quero te dar uma dica antes da gente ir para a parte do roteiro, eu quero te dar uma dica importante. Escreva o seu objetivo no roteiro, esse objetivo que eu acabei de mencionar. Coloque ele no seu roteiro, escrito, de preferência em primeiro plano, lá em cima da sua folha, para você visualizá-lo, para você saber que o que você deseja, que a sua intenção é essa, que é isso que você espera. Então coloca lá em cima, bem na parte inicial do seu roteiro, para você não se perder na hora, não sair fora do seu objetivo e acabar, ao invés de ensinar, informando as pessoas. Porque essa não é a sua ideia. Se você quer ensinar, você tem que seguir até o final ensinando, compartilhando aprendizados. Combinado? Coloca lá em cima, sempre no topo, qual é o seu objetivo para você não se perder nele. Agora sim, agora a gente vai entender como funciona para se construir um roteiro. No caso de hoje, um roteiro cronológico, um roteiro padrão dentro da caixa, que é o que vocês vão usar geralmente nas suas apresentações. No geral, é o que mais se usa. Primeiro, você deve dividi-lo em momentos, situações, assuntos, tempos. Isso é você quem vai decidir a forma como vai dividir.
eu divido em momentos. Talvez isso venha um pouco da minha parte de professora, de dividir esses momentos assim, dessa forma, colocando esse nome, porque a gente está acostumado com situações dentro de sala de aula que vão se desencadeando, vão levando uma a outra, e por isso eu procuro sempre dividir em momentos, mas isso você vai fazer como for mais simples, mais fácil para você. Pode dividir em tempos, em atos, ato 1, ato 2, como se fosse um teatro, uma apresentação teatral. Você vai organizar da sua forma, mas eu faço assim para você entender o porquê vai aparecer aqui como momentos. Vamos lá. O primeiro momento do seu roteiro, que você tem que fazer o primeiro passo de todos ali, depois de colocar o seu objetivo lá em cima, é a sua apresentação. Você vai se apresentar para essa plateia, eles não conhecem você. É como eu fiz aqui no início. Eu disse para as pessoas: muito prazer, eu sou a professora Andressa e eu ajudo pessoas comuns a se expressarem com confiança em apresentações e palestras. Mas você vai fazer sempre essa apresentação mostrando para as pessoas quem você é, quem você ajuda e de que forma você ajuda? Nem sempre. Isso vai depender do público, como eu já mencionei. Se o seu público é um público mais técnico, eles estão interessados na sua graduação, nos cursos que você tem. Então você precisa chegar e se apresentar de outra forma. Olá, eu sou a professora Andressa, eu sou formada em letras, estou cursando uma pós-graduação em metodologia de ensino de língua portuguesa, e você vai dar ali mestrado, doutorado, PhD, enfim, os cursos que você já realizou para essas pessoas, porque são pessoas geralmente da sua área, do seu ambiente. São outros professores como eu, ou então são médicos como você, advogados como você, independente da sua profissão. Eles vão querer sim, mais importante para eles é saber a sua formação. Mas se é um público mais geral, um público mais universal, você não precisa dizer a sua formação. Por quê? Porque eles sempre estarão mais preocupados com a transformação que você gera, com os benefícios que você tem para oferecer para eles. Essa é a nossa mente funciona assim. Ela quer transformação, ela quer benefício, e quando você diz para elas: eu faço isso, isso e isso, eu te ajudo nisso, isso já muda a forma delas pensarem, isso já prende o público. Nossa, é isso mesmo que eu quero, nossa, é isso mesmo que eu espero. Já conecta, já puxa aquele público e ele fica prestando atenção em você. Por isso faz diferença sim, quando a sua apresentação vai para esse lado de mostrar um benefício, uma transformação. Depois que você faz a sua apresentação, você vai para, ainda no primeiro momento, é o momento de boas-vindas, de conhecer esse público, esse pessoal, de apresentar você para essa galera. Você vai conhecer o público, como eu falei. Nossa, eu não tenho como conhecer essas pessoas, eu só sei que são mães. Só sei que o meu público de hoje são mães. Mas eu não tenho um conhecimento de como são essas mães, de que forma elas cuidam mais dos seus filhos, se são mães mais práticas, mães que se puxam mais para cuidar das suas crianças, elas têm um jeito mais diferente de cuidar, elas são mais delicadas, outra mãe já é um pouco mais ágil, enfim, eu não sei como são essas pessoas. Como é que eu faço, professora Andressa? Aí é onde você vai colocar as dinâmicas para entender quem eles são. E essas dinâmicas podem ser perguntas de reflexão. Não necessariamente elas vão ser um trabalho que a pessoa vai ter que fazer, escrever num papel, fazer um cartaz, ou então elas vão ter que trocar de lugar, elas vão ter que se movimentar. Não, podem ser perguntas de reflexão para essas pessoas, do estilo: por que você veio aqui hoje? E você vai percebendo a forma delas, a reação delas pensando. Uma talvez vai ficar mais emocionada porque ela veio porque ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. A outra talvez vai ficar mais feliz, mais empolgada porque eu gosto de aprender, eu vim aprender, e você vai prestando atenção nessas pessoas. É por isso que é importante você olhar para o público, mas claro, quando você está começando, pode sim olhar para uma pessoa que você sente mais segurança,
olhar para o fundo do palco, não tem problema nenhum, mas essa é a importância de você olhar o público, porque é olhando, analisando esse público que você sabe como ele é. É aquele mais quietinho, que quase não se mexe, que olha meio assim de baixo, e aí você já percebe, nossa, essa pessoa já é mais tímida, já é mais discreta. Ou a outra pessoa que você já chega e ela já fica no uhul, e animada e alegre, e você já sabe que essa pessoa já é mais aberta. E vai colocando, vai construindo a sua fala para que ela interaja com essas duas formas de público. Um público mais tímido, mais introspectivo, e um público mais animado, mais aberto. Vai conseguindo organizar a sua fala para poder chegar até eles e dar a oportunidade de todos eles participarem, o que é muito importante. Por isso, esse momento de boas-vindas é de você se apresentar, segurar esse público com você até o final, e isso você só consegue quando mostra para eles que a sua transformação, os seus benefícios realmente são válidos, e conhecendo essas pessoas, conhecendo essa plateia, para saber como fisgá-los durante toda a sua apresentação. Aqui você pode usar também, além das dinâmicas, algum exemplo, alguma história, enfim. Segundo momento. O que eu faço no segundo momento? É o momento da introdução, é o momento em que você vai apresentar o tema da sua fala. Você vai iniciá-lo. E aí você pode iniciar de uma forma que eu gosto muito e que fiz agora aqui, que é através de histórias e analogias. Eu comecei mostrando analogias, linkando a ideia de roteiro, o roteiro que a gente faz para falar em público, a um roteiro de viagem, a uma rota, um caminho que você segue no seu dia a dia. Você pode fazer esses links, porque eles abrem a mente, eles tornam tudo mais prático, mostrando a vida real, algo que é muito próximo dessas pessoas. Então, se você for falar com mães, o legal é você pegar uma ideia, uma analogia, uma comparação muito prática do dia a dia de mães, como as noites mal dormidas. Você pode fazer um link com essa ideia dependendo do tema que você está trazendo, porque elas são mães. Você não vai falar talvez de noites mal dormidas para alguém que tem uma saúde muito boa, para alguém que está estável, para alguém que cuida da saúde, pessoas que estão ali para aprender a continuar sendo melhores, a desenvolver o seu sono, a sua vida de alimentação, enfim, porque essas pessoas não sabem talvez o que é uma noite de sono mal dormida. Elas estão acostumadas a dormir bem, a cuidar da alimentação, a serem esportivas, enfim, é um público diferente, aí você vai usar outro tipo de analogia. E a história, mesma coisa. Você vai escolher histórias que linkem com a ideia, com o seu tema. E aí, através dessa história, dessa analogia, você vai puxar o gancho. Ou seja, você vai usá-las para introduzir. Um exemplo que eu vou dar. Você ouviu essa história que eu acabei de contar para você? Pois é. Hoje eu quero te mostrar como sair da forma que você está hoje e chegar onde essa pessoa chegou. Conquistar tudo que a pessoa dessa história conquistou. Isso é um exemplo que você pode usar puxando o gancho da história. Ou, por exemplo, a ideia que eu usei aqui da analogia, da comparação, que eu falei das viagens, de roteiro de viagem. Um roteiro é um caminho. Você acabou de ver que o roteiro de viagem é o caminho por onde você vai passar. Pois é, hoje eu vou te ensinar a fazer o caminho que você precisa para falar com as pessoas, para ter um apoio, para levar a sua mensagem através da sua palestra e apresentação. Já puxa ali uma ideia, usa o gancho. Terceiro momento. Hora de explorar o tema, é o que nós conhecemos por desenvolvimento, na parte mais prática, na sala de aula. Você vai explorar esse tema de que forma? Através de estatísticas, de outros estilos de números, gráficos, enfim, se você é mais da área de exatas, uma área mais analítica. Se você também é da área de humanas, pode usar gráficos para fazer as pessoas pensarem, olha como isso mudou em tantos anos, por que será que isso aconteceu? Fazer as pessoas analisarem o porquê aquilo aconteceu. Você vai explorando, vai usando todo o conhecimento dos livros, do tio Google, das pesquisas que você foi fazendo e vai colocar ali para mostrar para as pessoas o quê?
como elas saírem do ponto A para o ponto B, porque aqui na ordem cronológica você vai mostrando os temas por nível de importância. Como que você consegue fazer um roteiro? Para fazer um roteiro, primeiro você precisa saber por onde começar, o que você precisa ter pronto para, enfim, fazer o roteiro, que foi o que eu trouxe aqui. Nível de importância, eu preciso saber o que eu preciso ter para fazer o roteiro. Então, para fazer esse roteiro, eu preciso ter as leituras, as pesquisas, conhecer o meu objetivo, conhecer o meu público, para que eu possa, enfim, começar a escrever o meu caminho, começar a escrever o meu roteiro. Então, é um passo a passo numa ordem cronológica, numa linha reta. Ela não vai dar voltas, ela vai seguir do ponto A para o ponto B. E essa apresentação deve ser feita em tópicos, como eu já mencionei outras vezes. Por quê? Em tópicos, a apresentação do slide, ok? Por quê? Porque você não deve estar lendo. Isso mostra que você não está bem preparado, que você não se organizou para a sua fala e porque fica maçante, fica cansativo para quem está ouvindo alguém que só fica lendo, olhando para uma tela e lendo. Isso é cansativo, as pessoas querem um olho no olho, elas querem ser percebidas, querem ser ouvidas. Por isso é importante que você faça em tópicos para te lembrar de que eu tenho que falar sobre isso agora. Essa é a ordem, eu não posso sair desse esquema, dessa ordem que eu coloquei. E também para ajudar a galera que é mais visual, mas não com um textão escrito ali na sua apresentação, no seu slide. E claro que você vai poder sim, dentro de todo esse tema dessa exploração, usar histórias, anedotas e as analogias. Pode usá-las de novo, como você quiser, claro. Não construa só a sua fala de histórias, porque você precisa trazer ensinamentos para essas pessoas, um passo a passo, como eu estou mostrando aqui. Mas é importante sim você trazer as histórias e as comparações. As anedotas são estilo piadinha, são histórias pequenas que elas trazem algo de engraçado. Você pode usar sim as anedotas também durante a sua fala, se elas não vão contra o público com o qual você está falando, se o público é bem aberto, pode sim usar nessa parte de explorar o tema todas essas ideias aí que elas geram muita conexão. Quarto momento, o que nós vamos fazer? O quarto momento nada mais é do que a conclusão. A gente já está chegando na parte final do seu roteiro, do seu caminho, da sua condução do público. É o momento de você trazer uma reflexão que pode transformar as pessoas. Como que você vai fazer isso? Trazendo argumentos com exemplos, imagens e uma visão de futuro. Você vai fazê-las entender que você saiu do ponto A para o ponto B. Agora você está pronto para buscar essa transformação. E essa transformação vai gerar para você isso. Você vai trazer exemplos de pessoas da sua vida, vai gerar, você pode trazer imagens. A sua transformação vai gerar isso aqui também, mostre em imagens o que vai acontecer. Ou também uma visão do futuro. Fazer com que elas reflitam, com que elas pensem: nossa, agora eu já entendi que quando eu chegar nesse ponto da minha vida, quando eu chegar ali, tais e tais situações vão mudar e eu vou alcançar isso, isso e isso. Então eu preciso mudar. É isso que essa reflexão faz. Faz a pessoa chegar à conclusão de que eu preciso fazer isso que ele me mostrou. É esse passo que eu preciso para mudar de vida, para eu chegar nesse futuro que eu desejo, nessa visão de futuro, nessas imagens que ele me mostrou, nesses exemplos que ele me mostrou. Essa é a ideia do final, fazer essa pessoa entender que ela está saindo dali para uma transformação, para uma mudança de vida. Aquilo ali não foi só mais uma palestra, mais uma apresentação que ela assistiu e saiu igual. Não, ela saiu dali para ser alguém novo. Ela saiu dali para mudar, para ser diferente e para realizar os objetivos de vida que ela tem. É assim que você deve terminar, que você deve concluir a sua apresentação, porque essa é sempre a nossa ideia ao falar em público, é fazer com que os ouvintes saiam transformados, saiam outras pessoas, saiam novas pessoas.
E para encerrar, sim, ainda tem uma parte para encerrar que eu acho super importante quando você vai fazer uma apresentação, uma palestra, que é o momento de tirar dúvidas. E eu gosto de deixar por último, numa ordem cronológica de roteiro, porque se você abre às vezes no meio da sua fala, a pessoa pode puxar para um outro lado, para uma outra ideia, e você sair fora do seu objetivo ou sair fora do seu caminho, do seu roteiro. E para voltar, às vezes é mais difícil, ou às vezes as pessoas desconectaram completamente, elas não vão conseguir retornar. Então, oportunize para elas no final, tira dúvidas, dê a chance delas fazerem perguntas, mostrar que você se importa com elas, que você está preocupado com os anseios que elas têm e em deixar elas saírem dali prontas, saírem dali leves, com tudo certo, sem nada de dúvida, sem nada de confusão. Elas saírem dali formadas para alcançar aquele objetivo. Aproveita esse momento, fala com elas. Alguém fez uma pergunta para você que você não soube responder na hora? Pode acontecer. O que eu vou fazer, professor Andressa? Eu saio correndo? Eu digo para a pessoa o quê? Eu invento uma resposta? Não! Jamais você vai inventar uma resposta, jamais você vai ser incoerente e desonesto com o seu público, e também você não precisa sair correndo. Você vai ser, acima de tudo, uma pessoa verdadeira e vai dizer para ela: olha, essa sua pergunta eu não sei responder neste momento, eu não tenho uma resposta para ela agora, mas me passa o seu contato, o seu e-mail, a sua página, que eu vou estudar sobre esse tema e falo com você depois para tirar a sua dúvida. Mostrar que você se importa. É isso que faz diferença, é isso que gera conexão em qualquer fala em público. Mostrar que você quer ajudar, que você quer saber mais e fazer parte, andar com ela o caminho dos sonhos que ela tem. Combinado? Esse é o meu passo a passo, então, que eu trouxe para vocês, que eu uso como um padrão no meu dia a dia, como um padrão para eu falar em público. Mas, como eu mencionei anteriormente, existe o roteiro dentro da caixa e o roteiro fora da caixa. Esse é o dentro da caixa, mas se você tem um público aberto, use o fora da caixa, porque ele abre para sua criatividade, ele te ajuda a formular muito mais, a ir muito além, ele desenvolve muito mais a sua inteligência. Se você pode usá-lo, use-o, busque por ele e não esqueça, como eu já falei aqui no início, que o roteiro é o caminho e você é o guia. Você é quem vai guiar essas pessoas pelo seu ensinamento, pelo seu conhecimento. Combinado? Para a gente, agora nós estamos chegando no finalzinho da nossa live, da nossa aula de hoje. Você pode deixar a sua pergunta. Você pode fazer perguntas se ficou alguma dúvida para você aí. Agora é a hora, agora é o momento da gente poder interagir por aqui. Então, se quiser deixar um comentário, se você quiser fazer uma pergunta, pode colocar aí embaixo. Tem um localzinho perfeito, que eu não sei onde é que é, porque meu celular é diferente, mas tem um localzinho aí para você colocar a sua pergunta, a sua dúvida, ou simplesmente comentar como foi essa live para você, o que você aprendeu, se foi importante. Coraçõezinhos vários subindo. Se para você também o que você conseguiu assistir foi de grande valia, fez a diferença, pode clicar no coraçãozinho. Eu vou hidratar minha voz, senão eu não chego no final das lives. A gente tem que tomar água, viu? Tomar água é muito importante para quem vai falar em público. Não vá falar em público sem você ter um copo ou uma garrafa de água por perto, porque a sua voz não aguenta. É difícil, é puxado. É isso, gente. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Essa foi a ideia, trazer de uma forma bem prática cada passo e que você tenha conseguido aí anotar, que você tenha conseguido pegar essas ideias, coloque em prática na hora em que você for fazer um roteiro. Agora você não tem mais desculpas daquela de eu não sei por onde que eu começo, o que eu faço primeiro. Não, agora você já sabe por onde começar, o que você faz primeiro. E
A gente continua aqui todas as quintas-feiras com um live para ajudar vocês a desenvolverem a sua fala em público, para conseguirem se sentir mais confiantes para expressar a mensagem que vocês têm para o mundo e transformar tanto a vida de vocês quanto as pessoas, a vida das pessoas. Essa é a ideia com a nossa mensagem. Lembrando aqui que todas as terças-feiras a gente tem votação nos meus stories para escolher o tema das lives. Sim, é você que escolhe os temas das lives por aqui. Toda terça-feira nos meus stories a gente escolhe, foi vocês que escolheram esse passo a passo. E aos poucos a gente tem postado as reprises das lives lá no meu canal do YouTube, o Flor do Lácio, que tem um link na minha bio. Você pode acessar por lá todas as minhas páginas, inclusive lá na bio, para quem é novo, tá chegando, tem um material muito bom para quem quer despertar essa habilidade de falar em público. Tem um e-book mais uma videoaula que eu gravei especial. Se você ainda não baixou, é só ir lá também nesse link que está na bio, que tem essa oportunidade para você, viu? Aproveita porque é de graça, tá? Essa é de graça. Se fosse você, já ia lá agora, nesse momento. Calma, não acabou a live ainda, não vai agora não. Enfim, gente, muito obrigada. Parabéns por você ter decidido estar aqui hoje para transformar a sua vida. E nós nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma Flor do Lácio Live. Até!